O que o filme de hoje tem de suntuoso, ele tem de lento. Mas lento não significa necessariamente algo ruim, afinal, o diretor é o pai do faroeste spaghetti. Por outro lado, ele não está no elemento dele aqui. Então, quem patrocinou este vídeo foi o Pedro Paulo Neto, que manda o alô da vez para a mãe dele, Guiomar Paulo. Ela gosta muito da música Amapola, que faz parte da trilha sonora do filme. Um grande abraço. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Once Upon a Time in America, ou Era uma Vez na América. Baseado no livro The Hoods, de 1952, do Harry Gray, o filme vai e volta dos anos 20 aos anos 60 e conta uma história de amizade, crime, traição e arrependimento entre gangsters. A direção é do Sérgio Leone, que tem algumas obras-primas no currículo, no mínimo duas, alguns argumentariam que são 5. A trilogia dos dólares é maravilhosa, principalmente Três Homens em Conflito, e eu também gosto demais de Era uma Vez no Oeste. Tem crítica dos dois no canal. Aqui ele troca o Bang Bang Spaghetti pela Era da Lei Seca, mas o estilo continua o mesmo. Aquela tensão lenta e crescente continua presente, aquela sequência do telefone, por exemplo, tem uns 3 minutos onde não para de tocar um telefone, bem anos 80, lembra quando tinha aquele telefone pesadão em casa e ficava... Aí você esperava alguns segundos, será que a pessoa desistiu ou vai tocar de novo? E você, a pessoa está insistente, mas não, hoje eu não vou. Aí, imagina 3 minutos disso. Só que esses momentos de conflito e tensão que são muito presentes nos faroestes do Sérgio Leone cedem um pouco de espaço aqui para uma meditação sobre o tempo e a memória. As camadas visuais que ele usa para contar uma história são muito boas e funcionam na transição de gênero, digamos assim, porque continua sendo um filme com uma essência de Velho Oeste, no sentido de serem criminosos, que pode ser associado aos foras da lei, mas é diferente, mas não é. Os zooms, por exemplo, que são bem faroesteiros, né? Bem anos 60, 70, aquela coisa do vilão. Aí ele entra, tá? E vai o zoomzão na cara dele. Ou tem um cara observando uma conversa, aí ele bota a mão na arma, assim, aí zoomzão na arma. Tudo isso tá aqui e funciona. Os close-ups expressivos, ele fica muito tempo perto da cara dos seus personagens quando eles têm algo relevante a dizer. Então, às vezes, o diálogo nem é tão bom, mas a expressão, a intimidade que é criada pelo jogo de câmera compensa. Eu gosto das transições dele também. Tirando uma, que é uma transição meio musical, ele tá andando, a versão mais velha do personagem do De Niro tá tocando uma flautinha, meio que uma flauta de pan, quase isso, né, uma flautinha doce, e aí do nada entra para uma versão de Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far. E beleza, Yesterday, ontem ele vai para o passado, mas ficou ruim. E sim, o diretor peca um pouco pelo excesso, e isso vale para todas as interpretações possíveis. O filme é grande demais, os primeiros 50 minutos são bem esticados, principalmente para quem já viu, porque não tem nada muito assim, beleza, ele está estabelecendo a amizade dos dois, e o cara mata um policial e vai preso. Tudo isso é importante, são informações importantes, mas dá para contar em 20 minutos o que o filme gasta 50 para dizer. A trilha sonora do Ennio Morricone tem uma beleza devastadora envolta numa poesia marcada por flautas doces que transportam o espectador pelas memórias fragmentadas de Noodles. Enquanto a cinematografia do Tonino
Delli retrata a Nova York dos anos 20 com o olhar de um pintor inspirado por tons sujos, porém majestosos, de sépia. O roteiro reflete bem o nevoeiro das memórias do Noodles, a estrutura não linear também ajuda nisso, mas ao mesmo tempo dá os seus tropeços, é uma narrativa mais confusa do que precisa. Há algumas subtramas bem subdesenvolvidas aqui, principalmente em relação ao Noodles e a Débora, eu vou chegar lá. O tom da violência às vezes é gratuito, quase fetichista, como se estivesse explorando os personagens mais do que contando parte da história. Há uma cena muito difícil de ver onde a Débora é violentada pelo Noodles e, número 1, a cena dura muito mais do que o necessário. Dava para cortar 1/3 numa boa. E já que você vai mostrar com certos detalhes, não vou dizer que é explícito, mas já que você vai mostrar, você precisa de uma justificativa para isso. Por que que o diretor quer estender uma cena tão difícil? E a cena não contextualiza nada, o impacto da violência jamais é explorado, tudo que os dois personagens tinham vivido antes disso não leva a essa cena fazer sentido, e não que precisasse, até porque ela já tinha percebido que se ela casasse com ele ia trancá-la numa cena, metaforicamente, ela fala isso na cena do jantar, mas o impacto daquilo não é explorado, as consequências não são exploradas, os dois se reencontram anos depois, e ela ainda pergunta por que que ele tá lá, ele fala, 2 motivos, número 1, tananã, e eu jurava, né, a primeira vez que o número 2 ia ser te pedir desculpa, e nem isso esse filho da mãe faz. Então é uma coisa que acontece porque ou estava no livro, ou o diretor achou que seria bom que acontecesse, mas porque sim. E é o elemento que faz com que seja quase impossível ter empatia ou torcer pelo personagem do Robert De Niro. Mais ou menos o que acontece no Pinguim. Eu gravei a crítica esses dias. Embora o Pinguim nunca faça esse ato, ele não violentou mulher, ele faz as piores coisas do mundo, mas ele não violentou mulher alguma. Então dá para botar numa balança quem é pior, Noodles ou Pinguim. As atuações são um bom estudo de contrastes. O Robert De Niro faz o coração sombrio do filme. Beleza, ele é atormentado pela culpa e pela própria ambição, não sabe exatamente o que quer, mas dá para dizer que ele tem uma ambiguidade moral, mas eu não consigo ficar do lado dele, nem dentro dessa coisa. Ah, mas é um filme sobre crime, não há heróis, todo mundo é vilão, escolha o menos pior. Eu prefiro o James Woods. Falando nele, ele tá explosivo aqui, temperamental, o carisma dele se equipara ao senso de perigo que ele transmite, e ele tem uma ótima química com o Robert De Niro. A Elizabeth McGovern está subutilizada aqui, a personagem está no filme para ter um bom diálogo, que é quando os dois estão jantando e ela fala que quer ir para o lugar dela, e ele pergunta para o lugar que ela tem que estar, e ele pergunta, onde é isso? E ela fala, no topo. É bem legal a maneira como ela usa o diálogo. So I got to get to where I'm going. And where's that? To the top. Mas depois ela é violentada de uma maneira banal, de uma maneira exploratória, tá ruim, eu tô ficando... Tá difícil. Ela volta no final do filme em outra cena que poderia ter mais peso por causa desse histórico, e o diretor acho que ficou com preguiça, o departamento de maquiagem ficou com preguiça de tentar envelhecer a atriz, então ela tá com uma parada branca na cara, mas não convence, ela parece ter 25 anos. O filme também tem boas participações do Burt Young, que é o Paulie, é o eterno Paulie, o cunhado do Rocky Balboa. E o Joe Pesci tem 2, 3 ceninhas bem legais. Quando você vê o Joe Pesci num filme de gangster, você pensa em Bons Companheiros, Cassino. Ele não tá naquela intensidade, mas ele tá bem aqui. Tem também a Tuesday Weld, que faz o melhor com o pouco material que tem para trabalhar. Mesmo com uma narrativa indecisa e um tom mal calculado, Era Uma Vez na América é magistral e grandioso. É um filme profundamente imperfeito. Nota 8,17 e meio. Pedro, obrigado por mais um patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.